Amigos, olá a todos. Hoje temos um convidado raro. Hoje estamos com Leon Weinstein, escritor americano, cientista político, jornalista e diretor. Vamos falar sobre eventos de tempos passados e também sobre os acontecimentos de hoje, porque temos muito o que discutir. Olá, Leon. Boa tarde. E isso é o que aconteceu ontem e hoje. Já está acontecendo tanta coisa que parece que tudo isso já tinha acontecido lá em 99. Então, eu quero conversar com você. Sabe, você foi testemunha da era Sobchak. Sabe, como muitos dizem hoje, aquele esquema naquele algoritmo de poder que vemos hoje, ela foi construída, na verdade, em São Petersburgo. E aquilo foi um pequeno campo de testes do que depois foi espalhado por toda a Federação Russa. E eu entendo que você sabe muito sobre essas pessoas. E eu sempre digo que enquanto não fizer uma auditoria, nunca vai entender como seguir em frente. Enquanto a gente não fizer uma auditoria de como isso tudo aconteceu, de como uma pessoa assim chegou ao poder, eu acho que vai ser difícil entender como, sabe, como ele foi criado e como acabar com ele, digamos assim. Então, em 1997, o Ministério Público começou uma investigação de corrupção na administração de São Petersburgo. Existe essa mitologia, Leon, de que o Sobchak era uma pessoa honesta, íntegra, e que o Putin, esse malvado ex-agente da KGB, chegou e enganou ele. Bem, pelo que parece, eu entendo que os dois eram agentes da KGB e, na verdade, trabalhavam juntos. Naquela época, em 1997, a investigação relacionava a acusação contra a empresa de construção Renaissance com várias decisões da administração da cidade. Mas, no geral, Yuri Chutov escreveu que nenhuma empresa na cidade poderia ser aberta sem a permissão, a autorização de Putin e uma propina para ele. Isso é verdade? Sabe, às vezes isso trava por algum motivo, mas de qualquer forma entendi a pergunta e vou tentar respondê-la. Eu acabei em Leningrado, naquela época ainda era Leningrado, em 1989, onde ele está com a esposa dele. Sim, aí também tem algo errado. Estou te ouvindo, tudo certo comigo. Ok. Então eu acabei em 89, onde, através da minha esposa, conheci os Sobchaks. Enfatizo os Sobchaks, porque tanto a Liuda quanto o Anatoly, eu o chamava de Anatoly Alexandrovich, mas, digamos assim, Tínhamos relações bastante calorosas e amigáveis. Eles vieram nos visitar em Los Angeles, junto com a Liuda. Depois, lembro que eu mandava malas com musselina para a filha deles, para a Ksusha. Ksusha ia para nossa casa em Repino, onde tínhamos uma dacha para brincar com nossa filha mais nova. Ela era a líder, por ser um ano mais velha que Cristina, mas brincavam juntas e ficaram amigas. Então, por um lado, o relacionamento era sim amigável, mas por outro lado, Anatoly Alexandrovich estava interessado no acesso deles ao Ocidente. Bem, eu, como uma pessoa que no geral viveu muitos anos, eu fui embora em 73, no ano de 1973, e, no geral, participei de alguns movimentos e ações políticas, tanto em Israel quanto nos Estados Unidos da América. E eu acho que fui o primeiro desse tipo de emigrante que voltou para casa com algum conhecimento daquela sociedade que existia naquela época e que existia no Ocidente, por assim dizer. Por isso, muitos em Moscou e São Petersburgo tentaram extrair de mim algum conhecimento daquele mundo, e eu, com prazer, compartilhava com eles. Assim, conheci pessoas muito interessantes, começando por, não sei, vários líderes de Moscou, de toda a Rússia e também de São Petersburgo. Então, em algum momento eu ia para São Petersburgo, minha sogra morava lá, e por isso a gente sempre ia para lá. Eu sempre ligava para Anatoly Alexandrovich e ele dizia: passa aqui, quero te apresentar uma pessoa nova lá. Eu não entendi muito bem para quem. Então eu cheguei no Lentsovet, como se chamava naquela época, e então de todos os corredores ele apareceu, me viu, veio até mim, apertou minha mão e disse: olha, deixa eu te apresentar, esse é meu novo assistente, meu novo ajudante. Eu perguntei: o que aconteceu com o antigo? Ele respondeu: depois eu te conto. Era o Yuri Chutov, que depois escreveu um monte de livros, inclusive sobre mim, e ele ficou preso. Não tinha o que fazer, então escrevia. Depois ele pediu desculpas, é verdade, mas não importa. Pelo menos eu tenho então um livro sobre mim. O livro do Chutov se chamava O Coração de Sobchak.
E depois veio o segundo sobre Shakyada. Tanto no primeiro quanto no segundo, tem um capítulo dedicado a mim, ou seja, em ambos tem um capítulo dedicado a mim. Então ele disse, aqui conheçam, agora no lugar do Yura temos uma pessoa nova, o Volodya. Volodya, venha cá, esse é o Leon, se conheçam. Apertei sua mão, era Vladimir Vladimirovich Putin. E aí o Sobchak disse, eu gostaria que vocês trabalhassem juntos, tinham alguns projetos em vista. Eles queriam me convidar para ser presidente do Fundo de Restauração de São Petersburgo. E então você vai trabalhar com Volodya, converse com ele. Eu conversei uns 15 minutos com Volodya, que aliás não olhava nos meus olhos. Eu era pelo menos uma cabeça mais alto que ele. Então ele olhava para o meu ombro esquerdo e usava esse tipo de técnica. Isso existe. Bem, digamos, é estudado em várias áreas, tipo em reconhecimento, bem, programação neurolinguística, chamado de PNL. E eu claramente no nível tipo da segunda ou terceira aula, e este humilde servo aqui ensinava isso. Por isso foi muito engraçado para mim assistir a isso. Bem, conversamos, ele me explicou para quem eu deveria pagar, eu disse que não vou pagar para ninguém. Por isso ele ficou muito surpreso com essa situação, porque ele achou que Putin, porque Sobchak estava justamente me levando até ele para que ele me explicasse para quem eu deveria pagar. Virei-me, fui até Sobchak e abri a porta do escritório com o pé. Eu tinha permissão para isso. Entrei e falei, Anatoly Alexandrovich, esse que acabamos de conhecer, é da KGB. Sobchak disse, eu sei. Eu falei, um segundo, ele é da KGB. Ele disse, bem, Leonchik, Leonchik, existem agentes ruins da KGB e existem bons. Eu falei, do meu ponto de vista, não existem bons agentes da KGB. Ou seja, eles podem ser bons, mas para isso precisam ir para o outro mundo. Exatamente. Então, bem, isso foi mais ou menos o começo do nosso afastamento, porque quando descobri que Vladimir Vladimirovich, ou como o chamavam pelas costas, Graninha, no Conselho Lenin, o chamavam de Babki Babulki. Ele sempre dizia, por que perdem tempo com bobagens? Tem que fazer graninha? É isso. Então, digamos assim, ele não causou uma impressão marcante. Acho que deixou a impressão de um agente da KGB bem mediano. E depois, na verdade, quando Sobchak o promoveu de assistente para vice, que é um nível completamente diferente, e o colocou responsável pelas atividades externas, ou seja, programas, teoricamente, programas relacionados a dinheiro, programas de construção, programas relacionados com empresas ocidentais. Isso, por assim dizer, já me deixou curioso de onde ele tinha saído e eu, na verdade, descobri de onde. Bem, KGB está claro, né? Havia, então, um chefe do 5ª diretoria da KGB da União Soviética chamado Babkov, General Babkov. Depois ele se tornou, por algum tempo, vice-chefe, se não me engano, da KGB geral. Então, sendo chefe do 5º departamento, ele criou um programa, não me lembro como ele o chamou, mas a essência dele era excelente. Era como unir na KGB a burocracia e os bandidos. E, digamos assim, não sei se foi coincidência que Putin começou a fazer a mesma coisa, ou se isso veio de cima, ou se foi outra coisa. Mas, de qualquer forma, digamos assim, eles fizeram isso com muito sucesso. Ou seja, a KGB lidava com as coisas do seu jeito, os bandidos lidavam com as coisas do jeito deles. E os funcionários, com medo de tudo isso, faziam tudo o que mandavam eles fazerem, porque, digamos assim, oficialmente ou não oficialmente, eles... Para isso, claro, era preciso a permissão do prefeito. E quando 3 pessoas, a saber, Putin, Sobchak e, se não me engano, Chusovsky, o sobrenome era Chusovsky, chefe da KGB da região de Leningrado, se tornaram coproprietários do portal do aeroporto Lomonosov. Ficou claro que Anatoly Alexandrovich estava diretamente envolvido nisso. Bem, e depois, quando me contaram que se você quiser abrir um cassino em Petersburgo, você tem que entregar de 50 a 100 mil dólares em dinheiro vivo para o Putin. E o Sobchak depois leva, então, esse dinheiro com notas de 100 dólares para o banco francês, na agência em Petersburgo. Então, no geral, bem, ficou desagradável, digamos assim. Sim, e foi aí que eu parei de interagir com Petersburgo. Na casa da minha sogra, decidiam como renomear Leningrado. Leningrado para quê? Então, todos votaram por Petersburgo, menos eu votei por Petrogrado, porque me parecia melhor chamar de uma forma russa, pedir para dizer em russo.
Não, então não queriam Petrogrado, porque isso era coisa do Lenin, digamos, comunista, e queriam Petersburgo. Bom, ok. Leon, tem um vídeo assim, tenho certeza de que você já viu. Aquele em que eles estão fazendo churrasco, a Sobchak com a esposa, o Putin com a esposa, e alguns dos bajuladores deles. E eu assisti esse vídeo várias vezes, depois eles jogam tênis de mesa lá, eu assisti várias vezes e fiquei impressionada com a vibe desse vídeo. Eles estavam absolutamente, dava essa impressão de que era algum tipo de reunião de bandidos. Não era nem pelo fato de eles estarem de agasalho esportivo, que era típico daquela época, tipo um Adidas falso, mas sim pelo jeito que eles se comportavam. Sobchak estava sentado, todo largado na cadeira principal, como se fosse um chefão dando ordens para eles, falando de forma condescendente entre os dentes. Putin respondia para ele mais ou menos no mesmo tom, eles conversavam entre si, mas dava a impressão de que era tipo um esconderijo de bandidos. E quando você disse que Babkov, ele conseguiu, digamos assim, unir os funcionários públicos na São Petersburgo bandida, me parece que ele conseguiu, porque isso era, repito, mais parecido com uma reunião de bandidos do que com um churrasco de professores universitários, por exemplo. Então, na sua opinião, visualmente, como eles se comportavam, o que faziam à noite, com que frequência, porque nos restaurantes do Prigozhin, pelo que entendi, eles começaram a se encontrar um pouco mais tarde, quando ele já estava chefiando o FSB. Ou eles já levavam essa vida noturna naquela época? Bem, sabe, sobre o que você está contando sobre esse encontro, sim, Sobchak estava sempre atuando, ele atuava no filme. Bem, nós assistimos, Sobchak, o filme dele, ele era o que chamam de filho. Se você não conhece a expressão, significa que ele era um fã extremo. Eu me lembro, estávamos sentados em um restaurante em Los Angeles, eu até lembro o restaurante e onde era, e de repente ele me pega pelo braço e diz, na segunda mesa à esquerda está Gregory Peck. Eu digo, Gregory Peck é mesmo? Ele mora aqui perto, Gregory Peck me apresenta, eu digo, não conheço ele, me apresenta a ele, levanto, vou à mesa e digo, vamos, pelo amor de Deus, o prefeito de Leningrado está por... Se fosse outro, teria sido dispensado, mas eu... Ah, interessante, ele se levantou, eles se encontraram, aqui está Gregory Peck. Ou então a Liuda contou, bom, como é mesmo, Lyudmila Narusova, né? Ela contou que quando, então, quem foi Romy Schneider, não lembro quem, beijou Sobchak, ele disse, bom, não me toquem, a Romy me beijou, não me toquem, eu vou me encontrar com ela. E você, Liuda, não vá lá, eu quero ficar com ela sozinho, que engraçado. Então, não, ele não era da máfia, nem nada disso, ele só interpretava essa máfia, infelizmente ele nem era o primeiro nesse grupo. Ou seja, quando ele realmente trouxe... Quando colocou Putin na órbita de Sobchak, isso foi um trabalho da KGB. Eles fizeram isso através daquele cara dos 600 segundos, como é o nome dele, Sasha Nevzorov. Isso, através de Nevzorov, foi realizada uma operação na qual mancharam Chutov. Supostamente ele estava passando informações e Nevzorov e Chutov cresceram no mesmo bairro, eram amigos próximos e coisas assim. E, por assim dizer, Nevzorov o entregou, talvez ele sempre tenha feito isso, eu não sei. E, digamos assim, as informações que só Chutov tinha, de repente, começaram a aparecer com Nevzorov. O Sobchak, por assim dizer, ficou furioso, expulsou. Então, aí, informações pessoais também começaram a aparecer. Expulsou o Chutov, foi isso que o próprio Chutov me contou. Depois, entre as prisões, ele esteve preso, saiu da prisão, aí pediu desculpas, me encontrou, pediu desculpas por aquele primeiro livro, sobre o segundo ainda não escreveu, é isso. Isso também são coisas meio confusas. E então ele começou a procurar outra pessoa, e aí apareceu um cara tão simpático, modesto, uma boa pessoa, chefe do primeiro departamento da universidade, ou seja, um canalha do KGB, um KGBista torto e coisas do tipo. Mas mesmo assim foi ele que empurraram para lá. Como às vezes existem pessoas boas, como certa vez o filho daquele, meu Deus, daquele cantor. Kobzon disse, quando disseram, vocês são máfia, ele respondeu, sim, existe máfia boa e máfia ruim, tipo, nós somos os bons. Então, mais ou menos assim ele encontrou um bom agente da KGB e o trouxe para ser seu assistente.
Ele não foi apresentador por muito tempo, ou seja, Putin corria por perto, carregava a pasta, respirava, mostrava a língua, ou seja, mostrava. Assim que ele foi nomeado vice e recebeu o controle do dinheiro, do fluxo de dinheiro, tudo mudou, ele se tornou o principal. Mas Yuri Boldirev também escreveu suas próprias memórias na época. Ele disse que tentou convencê-lo. Quando ele participou das eleições, ficou em terceiro lugar. Boldirev de São Petersburgo tentou convencê-lo a dar seus votos para Sobchak. E ele dizia assim: ele vai viajar para o exterior, para outros países, e nós dois vamos comandar, nós dois vamos estar no poder e ganhar dinheiro. Como você disse... Grana, bufunfa, é isso. Concordo totalmente, não sabia desse episódio, mas ele também concorda com o fato de que Sobchak simplesmente não era capaz, não estava de forma alguma preparado para comandar nada, e ele não tinha... Chega uma pessoa, um ideólogo, e ao redor dele teria uma equipe, mas ali nem equipe existia, né? De onde o professor teria uma equipe. Mas sobre a equipe, ele queria, afinal, pelo que entendi, ele depois levou essas pessoas com ele. Putin, Chubais é uma pessoa daquela época de São Petersburgo. Medvedev também era advogado do Sobchak. Eu não sei, talvez tenha mais gente. Greff trabalhava com eles naquela época, ou seja, muita gente trabalhava com eles naquela época. Você se lembra de alguém deles bem, em particular do Medvedev nessa época ou não? Não, do Medvedev não, mas com o Chubais, claro, a gente se encontrava, conversava e eu conhecia bem, sim. E que impressão o Chubais causava em você naquela época, sabe? Muito boa. Eu até pensei comigo mesmo, olha só, enquanto eu não estava aqui, e eu realmente não estava, de 73 até 89 cresceu, então, uma nova geração. Digamos, os pais dele conhecem meus pais. Sim, lá tinha Chubais, então era como se fosse um círculo de convivência só. E eu pessoalmente não o conhecia até aquela idade. Mas aí pensei, afinal de contas, eles crescem entre pessoas simples da inteligentsia, educadas e instruídas. E inteligentes, e então é só nos deixar crescer como nós crescemos. Bem, é isso mesmo. A única coisa que ele decidiu com total justiça foi que ou eu faço todo o povo, como se diz, feliz, ou faço a mim mesmo e aos meus amigos muito ricos. E, naturalmente, ele escolheu a segunda opção, como escolhem 99,9% das pessoas no planeta. A única pessoa que conheço que fez diferente foi o presidente daquele PU. Com a China, como é que ele se chama? Não é assim que o chamam? Como é que se chama a ilha? Ou melhor, a cidade? Singapura? Singapura, claro. Hoje minha memória está meio ruim. Acontece. Singapura. Ele só falou em voz alta. Quando perguntaram para ele como ele conseguiu, ele disse isso, eu só citei ele. Ele disse, eu tinha uma escolha, ou deixar uma dúzia dos meus amigos fabulosamente ricos, ou fazer com que fosse bom viver na ilha. E eu decidi que escolheria fazer com que fosse bom viver na ilha, bom viver na cidade. E aqui, naturalmente, a pessoa, naturalmente. Mais uma vez, porque 99 de 100 escolhem isso. Ele escolheu para que fosse bom para ele e para os amigos dele. Bem, exatamente isso. O que você acha, se voltarmos aos dias de hoje, por que Chubais, em 4 anos e meio, não disse uma palavra sobre a guerra, não disse absolutamente nada, mesmo tendo sido privado de tudo? Pelo que entendi, agora ocorre um julgamento à revelia na Rússia. Isso. Porque ele já faz muitos anos que não tem um contato com nenhum deles. Após o contato com eles, passaram pelo crisol de Moscou, do poder e do dinheiro insano. Digamos assim, é muito raro alguém aguentar isso, né? Mas é bem possível que ele ache que existe vida depois de Putin, e por isso ele tenta garantir essa vida para si mesmo ou para outra pessoa. Alguém lá, ele tem filhos, eu não sei, deve ter filhos. Ele tem filhos do primeiro casamento. Não importa, é possível amar filhos do primeiro casamento. Isso acontece, embora seja raro. Que diferença faz de qual casamento eles vieram? São crianças. Leon, veja, ainda existem muitos testemunhos que agora já estão praticamente enterrados, né? Por enquanto ninguém se lembra deles. Aqui está o ex-investigador de casos especiais, Andrei Zikov. Ele existe, ele contou como tudo isso acontecia com eles. Ele disse que em São Petersburgo havia uma corporação de construção chamada 20º Trust.
Ela foi privatizada nos anos 90 e era privada, não estatal. No entanto, 80% do dinheiro do governo destinado à cidade ia justamente para essa organização. Transferências de verbas para a conta dela ocorriam constantemente por muitos meses. E então, em 93, foram para as contas da corporação 5,5 milhões de dólares. Naquela época, era muito dinheiro, muito mesmo. Não eram milhões como os de hoje. Então, e em 99, já naquela época, foi aberto um processo por esse fato, que era chamado de caso Putin. O caso, por assim dizer, número 144.128. Putin era vice de Sobchak na época. Então, mas esse caso, na verdade, foi encerrado imediatamente porque os sucessores começaram a pressionar e ameaçar. Eles realmente começaram a ameaçar os investigadores. E esse dinheiro, curiosamente, para onde foi? Ou seja, Putina já naquela época era uma lutadora, muito esperta. O processo criminal foi aberto em junho de 1999, então. A agente Pora o encerrou em 31 de agosto de 2000. Putin ainda não era presidente. E o dinheiro vinha desse 20º, 30º trust. Na Espanha tem um lugar chamado Alicante, Terevieja, sim? E a corporação do 20º trust estava envolvida na construção de um pequeno condomínio de casas lá, com cerca de 30 casas. Entre essas casas estavam as de Sobchak e Putin. Já naquela época, ali mesmo diziam, meu Deus, ele queria ser taxista, dirigir por aí. Ele era muito pobre quando Sobchak chegou. Ele começou a ganhar dinheiro bem rápido quando foi demitido da KGB. Eu acho que ele foi demitido só formalmente. E rapidamente se tornou milionário. Veja, em 1999 ele já tinha uma casa na Espanha. Então... ou naquela matéria que você leu isso não estava, ou você só não mencionou, mas quem tirou Putin dessa história foi Yeltsin. Primeiro quem correu até Yeltsin foi Sobchak, e depois uma porção de outras pessoas também foram lá pedir que tirasse o Putin dessa, dando a entender que se o Putin caísse, digamos assim, muita gente mais também iria cair junto. E então veio uma ordem oficial para não mexer com ele. Depois disso, o investigador sênior, não aquele que conduzia o caso, mas o investigador-chefe que o designou, morreu em uma sauna. Está escrito isso, mas ele foi trancado na sauna e depois atearam fogo nela. E ele, por assim dizer, morreu, queimou, faleceu justamente nessa sauna, simplesmente porque se recusou a encerrar o caso quando lhe disseram para fazer isso. E ele até nomeou o investigador mais ousado que pôde encontrar. Sim, muito dinheiro ia para lá, mas já nessa época, nem acho que no final dos anos 90, o Porto Lomonosov já estava funcionando, através do qual passavam, não vou dizer dezenas ou centenas de milhões, acho que centenas de milhões em dinheiro. Drogas que passavam por lá eram tranquilamente separadas e seguiam, digamos assim, para lá, digamos elas. Uma parte vinha do Afeganistão, era separada e ia para a Europa sob proteção, sob a guarda costeira russa. Lembro de uma vez, acho que era um navio francês contratado pela Interpol, que estava seguindo o rastro de um navio que transportava drogas, e não era mais maconha, era algo muito mais sério. Não me lembro o que era, o que eles tinham lá. Havia dezenas de milhões de dólares em drogas lá. Avisaram Leningrado, agora São Petersburgo, que não era mais Leningrado. Que era o seguinte, estamos monitorando. Lá disseram, sim, tudo bem. Assim que o navio entrou na zona de atuação da guarda costeira russa, barcos se aproximaram dele e o levaram para algum lugar. O navio francês da Interpol, que vinha atrás, foi parado e autorizado a entrar. E depois de 2 dias disseram, sim, está aí o seu navio, não tem nada lá, e realmente já não tinha mais nada. Ou seja, descarregaram tudo, digamos assim, e deram outro destino. Putin e Sobchak participaram disso, ou seja, estiveram envolvidos no tráfico de drogas. Pelo que entendi, não foi a primeira vez. Sabe, vamos dizer assim, que Putin estava ciente e fazia isso bem. Você é o chefe, você é o dono e tudo mais. Eu suspeito muito que a parte de Sobchak era a seguinte. E, novamente, o que vou dizer agora é uma confirmação indireta, não é algo exato. Mas Sobchak, uma vez por semana, pegava sua famosa pasta marrom, digamos assim. Eu tinha exatamente uma igual, a gente até ria disso, tínhamos pastas iguais. Pegava essa pasta e ia até a agência francesa do banco. Bem, a agência de São Petersburgo de um banco francês.
Ele não está mais lá, então não faz sentido citar o nome. Tudo isso está nos relatórios do banco. Eu li, vi e conferi e trazia exatamente $1 milhão, $100 em cada nota. Na 17ª vez, a pessoa que recebia o dinheiro, já apavorada, disse: você não poderia encontrar outra maneira de transferir o dinheiro para o exterior? Eu não aguento mais. Bom, ele tinha medo, é claro, de ser pego pelos seus próprios, de ser agarrado. E de onde vinha esse dinheiro? Mas, pelo menos, segundo o que ele contou, 17 vezes, $1 milhão era trazido uma vez por semana, certo? Ou seja, eu suspeito muito que Sobchak não queria saber de onde vinha tudo isso. Pessoalmente, eu agiria assim no lugar dele, digamos assim. Sim, ele era um pouco puritano e vivia no mundo da lua. Não se importava com dinheiro, quase não comia. Mas sobre o resto, acho que todos eram sujos no trabalho. Ele gostava de dinheiro. No entanto, ele sempre o livrou de problemas. Esse caso famoso com Alié, que sempre lembram quando falam de Putin, mostra que, na verdade, foi o Sobchak quem o livrou naquela época. Ele também, pelo que entendi, procurou o Avan, e o Avan o autorizou retroativamente. Bem, permitiu, enfim, assinou para ele. Essas autorizações para, como se chama, não é tarifação, meu Deus, enfim, autorização para comércio, isso. E assim, Putin evitou a prisão, e o Ali acabou ficando como bobo. Então, ela foi forçada a fugir e viveu o resto da vida em uma cabana, em algum lugar, sem detalhes precisos. Praticamente numa vila, sim, lá nos últimos 2 anos. Isso é tudo que eu sei, eu não participei disso, mas algumas histórias de algumas pessoas ficaram na minha memória. Sim, estavam todos os documentos que mostravam por 20 anos conforme as leis daquela época. Então, algumas vezes, Putin, como se diz, foi salvo lá, ou pela chefia, ou uma vez até pelos amigos dele, amigos do KGB e tudo mais. Sim, no fim ele chegou onde precisava, como dizem. Também li memórias de Nikolai Andrushchenko, então funcionário do Conselho de Leningrado. Ele relata que a recepção do Putin era sempre bagunçado e com muita circulação de pessoas. E ele, dizem, era muito trabalhador, recebia todo mundo. E ele fala: eu pessoalmente vi lá tanto Mirilashvili quanto Kumarina. Para os espectadores, talvez não lembrem, mas Kumarina era um famoso criminoso, um ladrão na lei. E ele ainda tem uma foto guardada onde Putin está junto com Kumarina, os dois sorrindo, sem camisa. Sim. Bem, Kumarina, também lembro do Lentsovich, eu me lembro do Kumarina. Não sabia direito quem era, me mostraram a foto. Como eles me disseram, diretor noturno ou do Porto, ou de Leningrado, tipo diretor noturno do Porto, acho que foi assim que eles falaram. Não sei, para falar a verdade. Bom, isso não me preocupava muito. Curiosamente, Putin foi fotografado com Kumarin. Os dois estavam sem camisa lá naquela cooperativa. Já naquela época eles estavam construindo a chamada cooperativa Ozero. E eu reparei que ele sempre tinha uma certa fixação. Ele gosta de conversar com homens e tirar fotos com eles sem camisa ou até completamente sem roupa. É isso. Não, sério. Você já ouviu várias vezes com a esposa dele. Então, como era o relacionamento deles? Você se lembra disso? Bem, visualmente. Não me lembro de jeito nenhum. Não me lembro de jeito nenhum. Ou seja, nem tenho certeza se eu sabia qual mulher era dele. Quer dizer, bom, simplesmente não me lembro. Quem era a esposa dele e qual o relacionamento de Sobchak em russo? Na língua? Bem, sim. Bem, você se lembra sobre Sobchak? Que ela, ou seja, ela, por assim dizer, é assim. Ele respeitava a opinião dela, ou seja, ele se interessava pela opinião dela porque ela era street smart, ou seja, ela era esperta, entendida das coisas. Acho que ela não é nada burra. Acho que sim, por assim dizer, sim. Elas ficaram amigas da minha esposa e iam juntas fazer algumas compras. Lembro, minha esposa disse, naquela época ninguém tinha muito dinheiro. Eles chegaram lá, foi a primeira vez que vieram aqui. Ele já era prefeito lá, então era prefeito. Eles vieram de classe executiva e nós conseguimos para eles aquele hotel bom, mas
Então ninguém tinha dinheiro para comprar presentes, e era preciso comprar presentes. Minha esposa disse, escuta, tem uma loja chamada 99,99 cent. Lá dá para comprar um monte de coisas que as mulheres gostam, tem de tudo, tipo meias coloridas e outras coisas. E aí a Liuda disse, vamos lá. Então eles foram, e a cidade de Los Angeles forneceu uma limusine, daquelas de 100 metros. E aí vem a limusine com bandeirinhas. Ela chega bem na frente da loja central 99 cent. O motorista pergunta, você tem certeza de que quer que eu pare aqui? Sim, sim, bem aqui. Então, posso esperar vocês aqui? Então ele foi pegar o troco. E eles foram para lá. E saem. Estão com sacolas nas mãos, muitas, exatamente, ciclos enormes, 99 cent. Todo mundo conhece? Todos. O motorista pulou para fora e abriu. Esse mesmo, atrás, como chama aquilo? Bem, onde colocam as bagagens. O motorista colocou a bagagem. E quando eles chegaram ao hotel, ele disse, desculpe, posso rearrumar algumas coisas? E então, colocou os pacotes em bolsas, fechou tudo e disse, as bolsas não precisam ser entregues, mas não mostre a ninguém na entrada do seu hotel, que custa pelo menos $1.500 por noite, no mínimo, não mostre a ninguém o que você está carregando. Então é isso. E como eram engraçados. Top Shack está aqui todos os dias. Ele observava tudo, lá onde moraram por uma semana. E ele dizia, bem, Gullia é minha esposa. Quanto dinheiro você me economizou hoje? Vamos, mostre. Para mim. Então eles, revisavam todas essas compras. Eu acho que não foram eles que pagaram pelo hotel, mas sim o soviete de Lenin, como você disse. Daí, na verdade, o hotel caro. Apesar de que eles não queriam gastar muito com presentes. Nós temos pouco tempo, quero conversar mais com você, Leon, conseguir falar sobre isso. Eu sei que você está acompanhando a situação atual nos Estados Unidos e no Irã. Esse acordo iraniano que pode ser assinado amanhã ou depois de amanhã, eu acho que, mas por enquanto não sabemos o conteúdo dele. O Trump estava lá no G7, eu sei, ele conversou com Zelensky e tudo mais. Mas ele disse que quando o acordo for assinado, ele vai se dedicar à Ucrânia. Mas o diretor da CIA, Radcliffe, disse ao presidente Trump que as informações de inteligência e as evidências levantam dúvidas sobre a disposição do Irã em fazer concessões nucleares. Ou seja, pelo que eu entendi, não vai haver, digamos assim, nenhuma redução do programa nuclear. Com o Estreito de Hormuz, parece que está aberto, mas é difícil entender. Uns dizem que está aberto, outros dizem que está fechado. As informações são contraditórias. Como você avalia, digamos assim, a campanha persa do Trump nesses últimos dias? Bem, porque não está claro se ela continuará ou não. Sim, bem, olha, falando dos fatos, eu realmente não gosto dessas especulações, porque a maioria das pessoas que eu conheço e ouço não faz a menor ideia do que está acontecendo, mas todos fingem saber muito, e alguns nem fingem tanto assim. Bem, quem teve sorte? Eu não consigo encontrar esse tipo lá, sim. Então... Para mim, sim. Olha, tivemos sorte de parecer inteligentes e bonitos, mas nem todos tiveram essa sorte, certo? Então, bem, brincadeiras à parte. O que nós sabemos? O Irã estava à beira de criar uma bomba atômica. Eles tinham 450 lá de alguma coisa, quilos ou libras, agora não consigo lembrar, o suficiente para 10 ou 12 bilhões de bombas. Por que esse número é importante? Porque Kuchma vendeu para o Irã, por todos esses canais secretos, isso nós sabemos com certeza, 12 mísseis com alcance de 3.000 quilômetros que foram preparados para que Como se sabe que Kuchma vendeu 12 mísseis? Bem, isso é muita informação, eu posso te enviar. É realmente muita informação sobre esse assunto. 6 diretamente para o Irã, 6 para a China, através de fornecedores chineses, e novamente sabe-se que eles chegaram ao Irã. Ou seja, até hoje é uma informação totalmente pública. 12 mísseis, não sei se são chamados de balísticos ou não, eu não sei, mas que voam até 3.000 quilômetros foram transferidos para o Irã e neles é possível colocar ogivas nucleares. Consequentemente, sim, e um certo número de cientistas da Ucrânia também foi enviado. E isso já é, por assim dizer, uma informação meio oficial, então digo logo, DCTA, OTAN, em primeiro lugar. Na época do Kuchma, durante o governo do Kuchma, sim, foram enviados. Sim, durante o governo Kuchma. Mandou para lá,
por assim dizer, para ensiná-los como exatamente fazer as coisas por lá, como arrumar ou fazer outras coisas desse tipo. Ou seja, entregaram os mísseis, todos voltados para Israel, pois diziam diariamente que se tivessem armas nucleares, destruiriam Israel. Antes da guerra, cerca de 600 pessoas foram destacadas para Atom, pelo que sei. Antes da guerra, havia cerca de 600 e poucas pessoas lá, que a Aerosatom levou quando Trump começou a bombardear Israel. Então, o fato de que especialistas russos em energia nuclear trabalhavam lá é certo, especialmente no último ano. E não eram poucos. Sim. Na Rússia, depois todos esses anos trabalharam, sim. Então, nós sabemos, além do fato de que a Ucrânia constantemente votava contra Israel e tudo mais, e tudo isso, costumava recusar-se junto com Rússia e Irã no bloco contrário a Israel. Sim, por assim dizer, esse tipo de comportamento, do ponto de vista de Israel, antissemita, ou seja, ser anti-Israel é ser antissemita, e até os drusos seriam considerados judeus no Oriente Médio. Eu, por exemplo, morei lá, agora moro aqui, talvez eu volte a morar lá, então eu sou um judeu que pode ser tanto ruim quanto bom. Um bom judeu é aquele que não vive em Israel, e um sionista é aquele que é um judeu ruim. Bom, tudo bem. Então, essas 12 bombas estavam praticamente prontas. Mais um pouco, e elas teriam sido colocadas nesses mísseis. A partir daí, na nossa visão americana, poderia começar o que chamam de chantagem. Portanto, do nosso ponto de vista, fomos obrigados, embora realmente não quiséssemos fazer isso, a ir até lá e começar a bombardear alguma coisa. Pensávamos que tínhamos bombardeado, mas em janeiro descobrimos que não era verdade. Agora, porque lá bombardeamos 3 pontos, vimos que, primeiro, não atingimos tudo o que era preciso, e, segundo, eles restauraram isso facilmente. Agora, em outros lugares. Agora, a tarefa do Irã, nós sabíamos muito bem que o Irã tem esses esconderijos subterrâneos a 300, 500 metros sob rochas de basalto que não conseguiríamos alcançar lá. Nós sabíamos que lá havia mísseis, sabíamos que lá havia eletricidade, água, comida e coisas do tipo. Sabíamos, como eles repetiram, que ao iniciarmos o confronto, fechariam o Estreito de Hormuz. Ou seja, por isso tínhamos uma tarefa mínima obrigatória e uma tarefa máxima, que era o que a gente queria. Antes da tarefa mínima, sou eu que estou respondendo agora. E começo a responder a sua pergunta, peço desculpas por essa introdução longa, é que eu acabei me envolvendo. A nossa conversa é longa, mas ainda vão falar o meu nome até o fim. Beleza, então a nossa tarefa mínima era a seguinte: privar o Irã da possibilidade, nos próximos 5 a 10 anos, de fazer qualquer coisa no sentido militar, tanto no nuclear quanto no convencional, e nesses 5 a 10 anos formar uma coalizão através dos acordos de Abraão e, por assim dizer, criar oportunidades, talvez construir um canal, instalar um oleoduto ou algo do tipo, e privar completamente o Irã da arma chamada Estreito de Hormuz. O que nós fizemos? Nós os atrasamos pelo menos 5, talvez até 10 anos, e nesses 5 anos agora vamos fazer muitas coisas que não conseguimos fazer antes, porque o Irã incitou os árabes que vivem perto de Israel, em Gaza, a causar um massacre. Isso foi feito para que nós não assinássemos, para que Israel não assinasse o acordo com a Arábia Saudita. Agora nós vamos assinar novamente esses acordos, e nesses 5 anos em que atrasamos o Irã, vamos restaurar, digamos assim, a situação para aquilo que desejávamos. Ou seja, o Irã não terá mais a força que tinha antes. O objetivo máximo era um desejo. Não era obrigatório, mas era um desejo. E se de repente o governo deles caísse? Não caiu, paciência. Conseguimos o mais importante. Bem... Vamos ver, né? Vamos ver o que o Trump vai assinar amanhã ou depois de amanhã. E então, claro, ficará definitivamente claro o resultado dessa guerra. Leon, muito obrigada, de verdade. É sempre maravilhoso e interessante conversar com você. Acho que vamos continuar essas conversas, porque a situação no Golfo Pérsico é extremamente interessante. Eu gostaria de discutir isso com você, assim como a situação de Israel. Então, muito obrigada, mas isso é uma outra grande conversa. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Até logo. Até logo.